maldito, maldito, maldito. Gente, é muita maldição para uma humanidade só. Olá, Eclésia, muito bem-vindo aqui de volta nesse canal, você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre maldições, as consequências da queda, o buraco que nós nos enfiamos por causa de Adão e Eva e que em Cristo nós temos a possibilidade de sair. Vamos começar logo esse negócio, mas antes já deixa seu like aqui, comenta, compartilha, não esquece de divulgar esse vídeo para todos os seus amigos e também ativa aqui o sininho para que você receba as notificações sempre que há um vídeo novo aqui nesse canal. Bora lá! A palavra vai dizer que todas as maldições são como consequência daquilo que o homem recebeu por causa do pecado adâmico. Lembrando, querido, que a desobediência de Adão ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal queria dizer algo a mais do que simplesmente uma comida. Adão, quando come daquele fruto, Eva, quando come daquele fruto, eles estão dizendo assim: Deus, eu quero ser livre. Livre de quem? De você. Eu quero ter minhas próprias escolhas e também minhas próprias consequências. A verdade é que eles sabiam aquilo que eles estavam colhendo quando plantaram desobediência. Às vezes a gente tem na nossa cabeça que Adão e Eva eram algum tipo de lagoa azul, que foram esquecidos lá no Jardim do Éden e eram puros, crianças, imaturas. Mas na verdade, querido, eles tinham muito mais sabedoria do que todos nós. Eles tinham a sabedoria perfeita. Então eles escolheram o fruto porque eles queriam se libertar da única força que os dava direção. Eles queriam se emancipar. O homem não nasceu para ser livre, ele vai ser um adorador, isso está inerente ao homem, o homem foi criado para isso. Mas o que ele adora, ele pode escolher. Então ele pode escolher adorar a Deus ou a ele mesmo, a Deus ou ao diabo, a Deus ou a mamon, ao dinheiro, né? E infelizmente o homem naquele momento escolhe adorar a si mesmo, querer ser livre, ter sua própria vida sem Deus mandando e dando pitaco. Então eles também escolhem o conjunto das consequências. E as consequências da queda não são a punição de Deus simplesmente. Entenda isso, Deus é pai, amor, mas ele também é juiz. E quando ele estabelece uma lei, o descumprimento dessa lei traz consequências. E é isso que nós precisamos entender. Deus tinha dito, seria muito injusto da parte de Deus se ele não tivesse dito nada, se ele não tivesse falado. Mas ele falou, se você comer, você morre, então não coma. Mas quando o homem escolhe comer, ele também escolhe morrer. E é isso que nós precisamos entender. Agora as consequências da queda virão sobre a humanidade como um todo, porque se Adão é o topo, todo aquele que vem depois de Adão está agora vivendo segundo aquilo que Adão também escolheu para si, a morte. Então, a partir desse momento nós vamos entender que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então as maldições não são a punição de Deus, as maldições são a consequência da desobediência adâmica. Claro que manipulado por Satanás, mas a gente também não pode tirar a culpa da escolha de Adão. A partir desse momento então que Adão cai em desgraça, ele se torna agora um servo de Satanás. Então é como uma troca, ele entrega para Satanás aquilo que ele tinha, domínio, autoridade, governo sobre a terra, e Satanás entrega para ele aquilo que ele tinha. E o que Satanás tem? Como a origem do mal, Satanás tem as maldições. Então, tudo que Satanás é, aquilo que ele entrega para Adão. Olha que troca boa que Adão fez, né? Como Jacó e Esaú lá, por um prato de lentilhas, né? Então, essas maldições que a gente vai ver ali no final do texto de Gênesis 3 são terríveis, né? Por quê? Porque do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que voltes ao pó, porque do pó vieste, ao pó retornarás. A mulher terá dor de parto, não é isso? Porque cumprirá o seu propósito, que é algo santo, trazer vida, mas fazer algo santo quando está morto, quando está mal, você logo sentirá dor por isso, sentirá a pena por isso. Então, e os animais da terra representados ali na serpente serão também alterados e toda a criação será alterada e caída por causa de Adão e Eva. Gente, você já parou para pensar nisso? Você já pensou que aquilo que você come, que você acha que é manga, na verdade você nem sabe o gosto de manga de verdade? Porque manga de verdade existia no Jardim do Éden. A gente só conhece a versão caída da manga.
A versão caída da banana. A gente ama a natureza, mas a gente nem sabe se a natureza que existe é exatamente como era na perfeição. Porque a natureza é caída. O leão é lindo, os animais são lindos, mas os animais são caídos. Quer dizer, o que seria o leão na perfeição do Éden? O que seria a natureza na perfeição do Éden? A gente não tem nem a noção do quanto nós perdemos. Isso é um traço da maldição que já opera em nós com a queda. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 28:15. A palavra vai dizer assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Cara, e esse texto aqui é pesado, porque no começo do texto é tão maravilhoso, né? É bendito serei na entrada, bendito será na saída, bendito será a tua descendência, bendito, bendito, bendito. Você fica animado. Mas quando chega o momento das maldições, não é nem equiparado. A lista de bênçãos são assim e a lista de maldições são uma página e meia. Porque depois disso aqui vai dizer: maldito será a tua entrada, maldito será a tua saída, maldito será a tua descendência, maldito seu celeiro, maldito seu gado, maldito, 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 maldito. E é tanta maldição que a gente acaba de ler esse texto aqui meio... quase que a pressão cai. Mas por que é importante da gente entender as maldições? Por quê? Porque talvez a gente entenda o tamanho do buraco. Para a gente entender o tamanho daquilo que Jesus fez. A importância real daquilo que Jesus fez, nos resgatando desse lugar que nós escolhemos em Adão. Talvez você ache injusto e fale assim: poxa, Adão escolheu, não fui eu. Por que eu tenho que viver com isso? A verdade, querida, é que por acaso foi Adão e Eva. Mas se tivesse sido você e uma outra pessoa, vocês também cairiam. Por quê? Porque nós cobiçamos, infelizmente, essa emancipação de Deus. A verdade é que a palavra vai dizer que nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Quando a serpente diz para Eva: você não pode comer, Eva simplesmente olha para o fruto e vê que ele é bom, ela tá aguando. A verdade é que ela deseja aquilo que ela não pode. Infelizmente, a nossa natureza é essa. E até que nós sejamos perfeitos e aperfeiçoados novamente em Cristo, não em Adão, agora é em Cristo. A versão 2.0 daquilo que a gente era no original em Adão. A versão Cristo, né, em nós. Totalmente renovada, totalmente regenerada. Até lá, nós ainda teremos que lidar com essas consequências da queda, que são as maldições. Então ali em Deuteronômio é o resumo, gente, já de todas as maldições que nós recebemos desde Adão até hoje em dia. Nós podemos resumir em 3 áreas específicas. O nome disso, então, é o resumo das maldições da lei. O checklist de tudo aquilo que você arrumou para si por não ouvir a Deus, né? Em primeiro lugar, a primeira maldição que nós vemos aqui é a maldição da miséria. E ela está evidenciada exatamente nesse lugar da gente nem saber o quanto nós perdemos. Querido, incrível. Por quê? Porque miséria é o quê? É falta. Miséria é escassez. Miséria é tirar de nós. Só que o problema é que muitas vezes nós nem sabemos o que perdemos, porque nós não temos como equiparar. Ninguém aqui foi no Jardim do Éden, ninguém viu, ninguém viveu como Adão. O único homem na Terra que talvez saberia fazer a relação de falar o quanto eu perdi foi Adão. Nós só podemos mensurar o quanto foi isso, imaginar o quanto foi isso. A verdade é que Adão sabe o quanto ele perdeu. Nós não sabemos, mas uma coisa é muito clara: a miséria, ela não está só na falta no sentido financeiro. Às vezes a gente acha que miserável é o homem que não tem, que vive numa situação humilde, num lugar que não tem saneamento básico, que não tem a economia. Mas a verdade é que isso só é a miséria visível. Entenda uma coisa: toda miséria visível é fruto da nossa miséria invisível. Querido, só existe desigualdade social porque nós somos miseráveis. Porque se nós fôssemos como no Jardim do Éden, nós viveríamos de igual modo. Amós 8:4-7. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo? Diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com trigo. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que vocês fizeram. Querido, entenda isso. Há um traço da miséria que a gente não percebe.
É claro que a miséria tem o traço da pobreza, da falta, escassez financeira, inclusive. Mas também tem o traço da arrogância. Sabe? Do eu sou melhor do que o outro, logo eu mereço mais do que o outro. Então eu oro quando eu quebro o meu celular para Deus me dar um outro celular, eu faço campanha, eu subo no monte. Mas se o meu amigo perde o celular, ele que se vire. Você tá entendendo? Esse lugar de miséria é o lugar da arrogância, da insensibilidade. É o traço da separação do Jardim do Éden. No jardim, nós fomos separados. No jardim, nós fomos separados não só como Adão e Eva, mas também como humanidade. Então, farinha pouco, meu pirão primeiro. Há um traço também da avareza, né? De guardar. Nós estamos como aquelas sanguessugas de Apocalipse dizendo, me dá, me dá, me dá. A verdade é que miséria tem a ver com isso. Ou você acha que no Éden tinha, sei lá, caixa eletrônica para você tirar dinheiro? No Éden você precisava de conta de banco? Não. A verdade é que tudo isso foi para aplacar essa avareza, essa miséria da maldição. O segundo e a segunda área da maldição que nós podemos ver aqui é a maldição da enfermidade. A palavra vai dizer que todos nós, infelizmente, fomos atingidos por esse lugar. Essa enfermidade já demonstra no seu envelhecimento. É claro que quando o bebê nasce, a gente não pensa, tá enfermo porque tá crescendo. A gente fica feliz porque ele cresce, fez 1 aninho, 2 aninhos. Mas a verdade é que à medida que isso vai passando, nós vamos nos tocando, que o envelhecimento, na verdade, é uma enfermidade. Certo? E vai nos levar à morte. A enfermidade, então, é um traço dessa maldição que veio a todos os homens. Nós temos que lidar com ela ainda por causa daquilo que Adão fez. A palavra vai dizer em Malaquias 4:2: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Querido, entenda uma coisa, seja a doença no espírito, que é o pecado, a separação do homem com Deus, essa doença no espírito, ela só é curada pelo novo nascimento. Se você não aceita Jesus, se você não se entrega a Jesus, se você não tem o Espírito Santo habitando em você e você nasce de novo, você não pode viver uma vida espiritual plena. Você está doente espiritualmente. A verdade é que nós só podemos viver essa liberdade em Cristo. A nossa alma, que é a nossa mente, a psique, nós também só vamos poder viver uma vida saudável se nós entendermos que a mente mente. A nossa mente está constantemente contra nós, tentando mentir, usando, artifícios satânicos, setas satânicas. A palavra diz que o diabo lança setas inflamadas. Aonde? Na nossa mente. A igreja tem que cuidar das coisas espirituais, louvor, adoração, oração, busca intensa, mas também tem que cuidar das coisas na alma. Nós não podemos cantar qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, viver qualquer coisa, porque a nossa mente já se alimenta de tudo que é natural todo dia. Quando nós podemos escolher, escolha alimentar aquilo que é espiritual. A sua mente precisa estar forte, a sua mente precisa estar sã. Você percebe, gente, que vários homens de Deus, cheios de poder e unção, seu espírito pronto, foram na sua mente atacados e quase perderam por isso. Jeremias 20, versículo 17 e 18. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver o meu trabalho e tristeza e para que se consuma em vergonha os meus dias? Olha isso aqui. Jeremias está mal, ele é conhecido como profeta chorão. Quer dizer que ele é um homem de Deus? Sim. Mas quer dizer que na sua alma, na sua mente, ele precisa o quê? Ele precisa estabelecer aquilo que a palavra diz que é a shalom, a paz do Espírito, a paz que excede todo entendimento. A palavra vai nos dizer, lançando sobre vós toda a nossa ansiedade. Querido, nós precisamos entender que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca e nós precisamos alimentar a nossa mente daquilo que nos dá esperança. Nós precisamos trabalhar com aquilo que é a nossa mente, para que nós estejamos com uma mente sã, para que quando o ataque do diabo venha na nossa mente, nós podemos blindá-lo com a palavra, assim como Jesus Cristo. Todas as vezes que o diabo veio tentá-lo, ele disse, está escrito. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade nos libertará. Querido, como que se destrói essas mentiras na nossa alma? Depressão, ansiedade, pânico, de maneira muito rasa,
com a verdade. Para destronar uma mentira, você tem que colocar a verdade no lugar. E a verdade é Cristo. A maldição da doença, ela age no nosso corpo físico. É claro, querido, que você precisa entender como nós vivemos também influencia como essa maldição da enfermidade vai nos atingir. A verdade é que você conhece pessoas com 70, 80 anos que são muito boas de saúde e pessoas com 30 anos que estão muito mal de saúde. Tem a ver com aquilo que nós fazemos, com aquilo que é o templo do Espírito. Nós precisamos entender que o nosso corpo precisa também estar saudável. Logo, nós temos que vigiar aquilo que comemos. Outra coisa é o sedentarismo. Ai, Rafael, eu tô com uma opressão aqui em casa que eu não consigo subir essa escada, perco ar. Será que é opressão? Será que é o diabo ou será que é sedentarismo? Será que se você fizer uma caminhada matinal, será que se você fizer uma corrida, fizer um exercício e essa opressão não vai te deixar? Querido, nós precisamos cuidar disso que é o templo do Espírito Santo. Olha o que a palavra vai dizer, por exemplo, a palavra vai dizer assim, ó, Lucas 5,13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. O que nós precisamos entender sobre a maldição da enfermidade agora como um todo? Que não é uma questão de saber que Deus pode. É uma questão de entender que Deus quer. Quando aquele homem se aproxima de Jesus e pergunta para ele, se você quiser, você pode me curar? Aquele homem está demonstrando fé. Porque ele sabe que Jesus pode. O que ele não sabia? Que Jesus queria. A verdade, querida, é que não basta saber que Jesus pode. Você tem que entender a vontade dele, que ele quer. Porque a palavra vai dizer que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Sozo quer dizer cura no espírito, na alma e no corpo. Liberado de pecados, liberado para ser salvo espiritualmente, para ser salvo na sua alma das mentiras que Satanás pode estar tentando colocar na sua vida e para ser salvo no seu corpo e manter essa máquina funcionando. Sozo é aquilo que quebra a maldição da enfermidade. O terceiro e a última parte da maldição que a gente resume ali das maldições da lei é a maldição da morte. A palavra vai dizer que nós estamos destinados a morrer. Entenda isso. Todos nós já nascemos mortos. Mortos espiritualmente. Não há nenhum homem na terra que nasça vivo espiritualmente. Por quê? Porque todos nascemos em Adão. E Adão morreu. E por isso nós também nascemos mortos espirituais. O que quer dizer isso? Separados de Deus. Estamos separados de Deus. Nós não podemos ouvi-lo, entendê-lo, discerni-lo de maneira clara. Mas quando Cristo entra na nossa vida e quando nós aceitamos a Jesus e o Espírito Santo vem habitar em nós, esse novo nascimento nos traz de volta essa vida espiritual. E agora podemos ver, sentir, vislumbrar. A palavra vai dizer que nós podemos sentir, ouvir e ver o Espírito Santo. Essa morte espiritual é quebrada no novo nascimento. O segundo traço da morte que a gente pode ver aqui é a morte física. Aquilo que todos nós indistintamente vamos enfrentar se Jesus não voltar antes. Todos nós vamos morrer um dia. Uma hora aquilo que é a nossa vida terrena vai se extinguir. Ou nós vamos viver eternamente com Deus, ou nós vamos morrer eternamente, que é a separação total de Deus. O que quer dizer isso? Nós escolhemos enquanto vivemos aquilo que será a nossa morada eterna. Porque o terceiro tipo de morte que nós vamos ver aqui é exatamente a morte eterna. E aí, querido, não tem plano B. A morte eterna é aquilo que é o trágico, o fim. Todos serão lançados no lago de fogo junto com Satanás. O terrível dessa história é que o lago de fogo não foi feito para nós. Foi feito para o diabo e seus demônios. Nós não nascemos para estar nesse lugar. Nós nascemos para viver eternamente com Deus. Sabe por que a gente não sabe viver e lidar com a morte de maneira nenhuma? Mesmo sendo cristãos, um enterro, um velório é tão difícil. Porque a verdade é que nós não nascemos para morrer, nós nascemos para ser eternos. Mas infelizmente, por causa dessa maldição, nós ainda temos que lidar com esse traço da morte. Querido, que triste será para quem escolher viver eternamente separado com Deus na morte eterna. Rafael, mas e a maldição hereditária? A verdade, querida, é que é inegável que aquilo que aconteceu com os nossos pais pode acontecer conosco. A maldição hereditária é algo que nós vemos na Bíblia. Alguns cursos de intercessão usam esse nome e esse nome acabou ficando até meio pejorativo no nosso meio, por não entender claramente aquilo que significa de fato. A verdade é que nós podemos atribuir esse nome de maldição hereditária àquilo que seria um costume adquirido,
um pecado de estimação adquirido, um pecado familiar. Querido, é inegável. Se o meu avô, por exemplo, tinha problema com o jogo, meu pai tinha problema com o jogo, meu irmão tinha problema com o jogo, meu tio tinha problema com o jogo, eu tenho que cuidar dessa área da minha vida, senão eu vou cair nessa área. Então entenda isso. Aquilo que é um traço genético de comportamento adquirido para o pecado. Todos nós sabemos aquilo que é o nosso calcanhar, aquilo que é difícil para nós. E a palavra vai dizer para a gente não dar ocasião, depois de livre, para cair novamente naquilo que já nos foi prisão. A verdade é que toda maldição hereditária é quebrada em Cristo, assim como todas as outras maldições. Como? Eu peço perdão, eu me arrependo, eu oro, eu quebro essa maldição em nome de Jesus, certo? E a partir daquele momento, eu tomo atitudes compatíveis com essa vida que eu quero ter. Eu não dou ocasião mais para cair naquela mesma área. Eu não dou mais ocasião para cair naquele mesmo lugar. Entenda isso. Algumas pessoas pregam sobre maldição hereditária que é quase como se fosse incapaz de sair dela. Até a 5ª geração você vai ter que viver com isso aí. E isso não é verdade, senão nós colocamos o sangue de Jesus como uma água com açúcar. E na verdade o sangue de Jesus é poderoso para nos livrar de todas as maldições, incluindo aquilo que a gente pode chamar de maldição hereditária. Entenda isso no seu coração. O sangue de Jesus é suficiente. Se nós vivermos fechando as portas que nós vimos aqueles que vieram antes de nós caindo, nós vamos viver de maneira mais livre, mais santa e mais poderosa em Deus. Gálatas 3,13 vai dizer: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Querido, Cristo nos redimiu de todas as maldições. A maldição da lei, eu acabei de resumir aqui as maldições da lei. Todas as maldições foram livres em Cristo. Em Cristo nós podemos ter liberdade. Em Cristo você pode sair desse lugar de maldição. Se você identificou algo na sua vida como a miséria, seja avareza, pobreza, arrogância, se você identificou algo na sua vida como doença, seja no físico, na alma ou no espírito, se você identificou na sua vida como morte, mesmo que ainda não seja a morte física ou a morte eterna, mas a morte já espiritual, você ainda que não tomou uma decisão por Jesus, você pode em Cristo, na cruz, voltar a ser livre. É claro que todos nós estamos em processo. Um dia, essa obra que começou quando nós aceitamos a Cristo e o Espírito vem morar em nós, terminará quando todo o nosso corpo for transformado em glória. Então nós o veremos face a face e seremos como Ele é. Deus abençoe sua vida.